bem-vindos a mais um episódio da websérie da IntelliPost, Tecnologia para Entrega Perfeita. Eu sou o Amon Borges e estou aqui, direto do Vtex Day no estúdio, com Thiago Leite, diretor comercial da Omnicá. Obrigado, Thiago, pela presença. Eu que agradeço. E Magno Coccolo, gerente de contas do grupo IntelliPost. Bem-vindo, Magno. Obrigado. Então, aqui neste painel, a gente vai falar estratégias para o sucesso. Como maximizar as vendas diversificando os canais. Então, a gente vai tentar responder aqui a pergunta de milhões. Como aumentar os canais de receita de um marketplace? Né? Essa questão e outras, a gente vai tentar aqui desvendar e debater. E quais as estratégias de maximização de vendas podem gerar aquisição de receita e ótimas oportunidades para o marketplace. Então, para começar, gostaria de saber de ambos. Né? A gente tem um dado interessante publicado no último Web Shoppers, que trouxe uma previsão de aumento de 54% nas transações por meio de marketplaces até o fim deste ano, de 2024. Queria saber de vocês, quais os movimentos de mercado promovem essa alavancada de oportunidades para esses marketplaces? Pode começar, Thiago. Legal. Primeiro, eu acredito que tem vários itens que estão promovendo isso. Né? O primeiro, eu acho que a forma que o varejo está acelerado na digitalização, eu sei que é um assunto um pouco cansativo da questão de pandemia, mas ele é o que realmente deu esse estopim. Né? A pandemia começou varejos que não pensavam em ser digitais, começaram a se tornar digitais, e isso só foi crescendo. Então, estar online já não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que esse é o primeiro item. Mas acho que tem outros que vão somando a isso. Então, um que inclusive até esbarra muito no IntelliPost é a questão da facilidade hoje que tem logística, então ampliou muito o meio logístico, cresceu muito na questão de entrega no mesmo dia e vários outros formatos. Tem uma questão também de sustentabilidade, então produtos sustentáveis aumentou muito e fez crescer inclusive acessos e busca disso dentro de sites, dentro de varejos. E outros pontos, meio de pagamento é um deles, então o meio de pagamento hoje em dia tem várias formas, isso facilitou também no consumidor poder entrar e consumir de forma mais segura e também de forma que ele tenha melhor preferência, seja pagar em múltiplos cartões, Pix e outros modelos. E eu acredito também que o consumidor também mudou seus hábitos. Então, se a gente pega, num passado não tão distante, as pessoas tinham muito receio de passar cartão de crédito online, em sites. Isso tem mudado. Então, eu diria que, assim, dos telespectadores, eu acredito que a grande parte já pelo menos comprou uma vez online, no mínimo. Então, o crescimento disso tem ajudado muito o crescimento de 50%, que é o dado hoje. Eu acredito que isso, a longo prazo, vai crescer ainda mais pela questão até dos marketplaces. Então, complementando isso, acho que tem uma questão de comportamento natural do ser humano, que marketplace nada mais é do que encontrar tudo que você precisa em um único lugar, né? Então, quando a pessoa sai para ir no supermercado, é isso que ela espera, né? Você tem várias indústrias ali dentro expostas e você espera poder fazer sua compra do mês com todo mundo ali e levar para casa. Quando a gente transfere esse comportamento para o digital, que foi essa migração que ele falou de momento pandemia ali, que as pessoas tiveram que acreditar que daria certo comprar online, né? Não tinha outra opção, e viram que dá muito certo, esse comportamento cruzou essa barreira. Então, a gente chegou num ponto hoje que a gente vê que há um pico ali na pandemia de crescimento de venda online como um todo, mas que a gente conheceu qual é o limite do e-commerce, mas ainda não conheceu qual é o limite do marketplace, porque ele não para de crescer. E aí, para mim, está muito ligado a tipo de serviço, a comodidade mesmo, né? Então, como eu ofereço que você entre numa única página, como eu entrar numa única loja, como visitar um único shopping, ache tudo e consiga fechar num único carrinho tudo que você precisa e num único frete, e tenha toda a comodidade de fazer a compra em um único ambiente. Isso, quanto mais o serviço evoluir, quanto melhor for o serviço prestado pelo marketplace, a tendência é que isso continue crescendo, porque isso é muito cômodo, é muito fácil comprar, né? E quem não tem pelo menos 2, 3 aplicativos salvos de um marketplace no celular para fazer aquela compra imediata que deu na cabeça que tinha que fazer. Então, para mim, o tipo de serviço que o marketplace se presta a fazer é o que vai alavancar o crescimento dele dos próximos anos, e igual o Thiago falou, acho que não tem limite ainda, a gente ainda não conhece qual é a barreira ali do crescimento dele. Entender esse limite parece o céu é o limite.
É isso, porque no final das contas, as pessoas precisam consumir. O consumidor, antigamente, a gente dividia os ambientes de venda, né? Tipo assim, esse cara aqui 50 mais, ele é do físico, o cara de 30, 50, ele é um híbrido, mas que está mais pro físico, e o 30 baixo, ele é um cara mais digital. Não existe mais essa barreira. Os clientes hoje, eles são multicanais e eles vão procurar os melhores métodos em cada canal de venda para comodidade. E hoje, pensando em ambiente de compra online, o marketplace é o mais cômodo. Eu posso comprar de 10 lojas diferentes no mesmo ambiente o que eu preciso e receber na minha casa numa única entrega. Então, eu acho que tem até um complemento disso que é assim, né? Se a gente pegar uma visão, sei lá, vou trazer uma provocação aqui. Eu diria que o futuro de todo e-commerce, é ser marketplace. E onde eu pauto isso? Se hoje você está frisado, se você parou em vender produtos que você tem apenas no seu estoque, você está perdendo dinheiro. Então, vou dar um exemplo para isso. Sei lá, se o Magno tivesse uma loja aqui de venda de sapato online, se ele não está vendendo cinto, meia, itens complementares porque ele não tem estoque, ele está perdendo dinheiro e está deixando a audiência dele, quem está acessando o site dele, frustrado, porque ele poderia comprar mais itens lá dentro. Então, o que eu arrisco dizer é, se todo e-commerce, o futuro é se tornar marketplace, e não à toa que à medida que os marketplaces vão trazer esse faturamento, esse aumento tão significativo dentro de 2024. Tiago, aproveitando, a gente sabe que uma das principais dores do marketplace está relacionada ao nivelamento de experiência de compra em diferentes sellers, né? Que é isso que a gente estava comentando. Com o seu trabalho no dia a dia, como a Omnicar aprimora e facilita essas integrações de novos canais de vendas para os marketplaces e quais as outras estratégias que vem adotando para colaborar com a experiência cada vez melhor para o consumidor? Muito boa. Acho que assim, antes de mais nada, né, para quem está ouvindo a gente entender um pouco o que a Omnicar faz. Nós somos uma plataforma de marketplace, nós somos uma plataforma multivendedor. Então, para tentar explicar de forma bem simplificada, vou usar 2 verbos, né? Então, a gente faz com que o e-commerce ele seja o marketplace, então ser. Ele permite a entrada de sellers, isso é o que a Omnicar faz. E o outro verbo do que a gente não faz e que a gente apoia é estar no marketplace. Então, o seller que quer vender, por exemplo, no Mercado Livre, numa Magazine Luiza, ele está buscando fazer marketplace out, ele quer colocar o produto dele em outro marketplace. Então, a gente é o ser, né, tornar no marketplace. Então, o que a gente está colaborando com toda essa questão, né, de experiência e toda essa experiência que eu digo nos 2 lados, tanto do seller quanto, na verdade, 3. Tanto do seller quanto de quem ali de quem está comprando no site e quem é marketplace. A gente tem uma preocupação muito grande, como a gente está falando de muitos sellers, né, de trazer uma experiência melhor ali para o consumidor, para ele fazer uma escolha consciente e que a gente não traga problemas do passado e ainda estão presentes da questão de ter medo de comprar naquele marketplace porque a experiência é ruim ou não sabe se vai entregar, ou se o produto for ruim, se ele for devolver ele vai ter problemas. Então trazendo aqui para a vida real, né? O que acontece? Quando a gente vai comprar em algum site, se é um site muito novo que a gente não conhece, dá aquele receio de, se eu tiver um problema com o produto, como vai ser a minha experiência? Então, para a gente minimizar esses problemas, a gente maximizar a experiência do consumidor final, a gente traz agora muita inteligência artificial para entender quem que é esse seller. A gente tem integrações com todos os hubs hoje que trazem sellers, e eles estão também especializando nisso, né, de trazer sellers que realmente atendem uma cadeia. E dentro da plataforma a gente trabalha muito nisso, na questão de inteligência artificial para identificar ali se realmente aquele seller tem aqueles produtos, como que é o nível de entrega, como que a gente faz um match desses produtos de todos esses sellers e unifica isso numa base mais sólida, né? Então onde para o marketplace se torna até seguro de falar que aquele produto exatamente é aquele mesmo, né? Hoje é uma das maiores dificuldades que tem. E para o seller em si, a segurança de ele ter todo o controle dele e ele enxergar até como que está toda a nota dele ali naquele marketplace, para ele saber o que ele tem que estruturar. Então a gente traz dados para ajudar na tomada de decisão do seller dentro da plataforma. Magno, agora falando um pouco mais da perspectiva de operações logísticas, né? Outro desafio desse setor é garantir a infraestrutura e a tecnologia necessária para essas operações, dos sellers que atuam com esses marketplaces. Você pode comentar um pouco sobre o papel que a IntelliPost tem desempenhado nesse contexto e quais os principais pontos ali, os pontos focais para auxiliar o marketplace brasileiro?
Então, primeiro eu vou contextualizar a IntelliPost, né? A gente é uma ferramenta, um software orquestrador logístico, né? Então, a ideia da IntelliPost em qualquer segmento que a gente atende é aumentar a venda, reduzir custo e melhorar a experiência do cliente. Isso não é um objetivo diferente dentro do Marketplace. E aí, o que a gente enxerga do Marketplace, por que a gente é muito importante nesse segmento? São dois motivos, na minha opinião. Hoje, existe um ecossistema, né, como qualquer outro tipo de negócio que rege esse tipo de negócio. Então, você precisa de ter uma plataforma, você precisa de ter um meio de pagamento, enfim. Mas, como todos os outros segmentos também, existe uma dificuldade muito grande de quem gerencia um marketplace de conectar tudo isso, né? E aí a Omnicar é um ótimo conector em relação a isso, porque é essa ligação entre seller e marketplace. Mas a IntelliPost ela também faz uma conexão entre o marketplace, o seller, o transportador e o cliente. Eu estou em todos. E aqui tem um ponto mais importante ainda. Tudo que a gente conversou até agora estava no âmbito das ideias no mundo digital, né? Então, o meio de pagamento é uma commodity, você vai usar fornecedor A, fornecedor B e tudo, você vai ter diferença de taxas, mas a experiência é muito parecida. Isso é um conector que vai estar ali. Mas quando a gente fala de logística, o encantamento da venda está ali, né? O que vai tornar aquela venda física, o produto que vai chegar no cliente vai ser através desse meio. É muito delicado essa parte da operação. E o que a gente tenta fazer é criar toda uma inteligência para que o marketplace ofereça o melhor serviço possível, tanto que para que o cliente permaneça, né, com aquele marketplace, com aquela logo, quanto que seja extremamente confortável para o seller vender através daquele marketplace, né? Então a experiência tem que ser boa para o seller, tem que ser boa para o cliente, tem que ser boa para o gerenciador do marketplace, tem que ser boa para a transportadora para ela manter a condição comercial, e quem orquestra isso tudo é a IntelliPost. Então, desde o processo ali de entrei na loja, como que eu tenho a certeza que aquele frete é adequado para aquele cliente, e o próprio cliente se sinta confortável com aquele frete, que isso transcorra bem na página ali, não gere um atraso na compra. E depois que eu prometi aquilo, como é que eu vou cumprir? Se eu não transparecer certo lá no início, muito provavelmente eu vou ter problema. Então a gente cuida para que seja certo lá no início, para que a jornada toda desse frete aconteça de forma transparente e transcorra bem, para que não tenha problema. E aí, enfim, né, melhoria de imagem, redução de saque, recompra, redução de custo de aquisição de cliente, a própria experiência do cliente, que é o mais importante nessa história toda, de comprei e tive uma expectativa do que eu iria levar, e de fato a expectativa se cumpriu, o produto é esse, o prazo foi esse, está tudo certo. A gente cuida, na verdade, para o sonho dar certo, né? Até ali a compra aconteceu, tá todo mundo sonhando, né? O vendedor quer vender, o comprador quer comprar, mas você está no campo das ideias, a gente faz o negócio virar realidade. E é uma coisa interessante, porque é uma cadeia tão complexa, mas para o consumidor final, a culpa se atrasar geralmente é do transportador. E tem N processos antes, que desde uma expedição, separação ali no centro de distribuição, mas o consumidor não tem essa visibilidade, mas é muito importante as empresas se preocuparem com isso, porque no ponto final da experiência do consumidor, se você atrasou na expedição, pode afetar uma recompra, pode trazer uma satisfação, né? E aí, assim, geralmente a culpa vai acabar recaindo, você pega Reclame Aqui, a culpa vai recair na imagem do marketplace. Então, assim, e o custo de aquisição de um cliente hoje, talvez dentro do digital, é o ponto mais caro, né? A gente fala, custa muito caro ter uma plataforma, custa muito caro ter, enfim. Mas o que custa mais caro, disparado, é adquirir cliente. E perder o cliente é perder um dinheiro absurdo que você gastou para ter ele ali dentro. Mas, né, esse cliente, geralmente, ele vai ser mais disposto a falar mal da marca do que o cliente que teve uma boa experiência a falar bem. É muito difícil você conseguir ter, entre 100 vendas ali, 2, 3 clientes que falem bem da sua marca. Mas um que tiver uma experiência ruim, com certeza ele vai levantar e falar aos 4 cantos. Mas está muito alinhado com a expectativa. O que a gente tenta fazer aqui, e aí, assim, a gente está evoluindo para um processo até de inteligência artificial nesse quesito, prometer certo no início, escolher de fato o melhor método lá no começo, que esse cliente vai ter acesso, para que ele compre sabendo o que vai acontecer com o pedido dele e que a expedição desse pedido tenha a capacidade de cumprir aquilo que foi prometido lá no início. Porque
a gente chegou num ponto que o cliente não quer receber rápido, ele quer receber no dia que foi combinado. Então não adianta falar, nossa, eu te prometi em 2 dias, entreguei em 1. Pode ser que um dia antes eu não estava em casa. E a minha experiência vai ser tão ruim quanto se você tivesse entregado um dia depois. É cumprir exatamente o que foi prometido. E aí, o que você falou em relação a atraso de expedição. Pode ser que fechar um pedido agora ou daqui 10 minutos afete diretamente o horário de corte daquela transportadora. E somente um dia no prazo. Então, como é que a gente consegue ser assertivo de falar, cara, você fechou seu carrinho agora, vai chegar amanhã. Se você fechar daqui 10 minutos, vai chegar depois da manhã. E isso a gente em Telepost consegue fazer. Então, o que a gente tem visto nos nossos clientes, e a gente monitora isso, redução de saque, enfim, é que a gente controla a operação desde antes dela nascer. Então, se eu prometo certo, muito mais fácil de executar corretamente. Se eu tenho uma boa integração em todos esses canais envolvidos, a chance da minha comunicação ser fluida e das coisas de fato acontecer como foi prometido é muito grande. Então, esse é o ponto. Não existe operação logística perfeita, mas tem como um cliente da Telepost chegar muito próximo da perfeição, sabendo exatamente quais são os indicadores que tocam a operação dele ali. Eu acho que um dos itens, né, que assim, as duas empresas são integradas nativamente. Então, a gente sempre tem estratégias juntos e a gente tem vários comitês para falar sobre a experiência do cliente final. Porque assim, é exatamente o que o Magno colocou. Não adianta a gente ter todo o trâmite que passa por várias soluções, né? Enquanto o cliente final está fazendo a compra, parece algo simples, né? E tem que ser, de fato, mas por trás tem um mundo que está acontecendo ali. Então, o Seller Center, né? A solução dominical integrada com o Front Commerce, integrada com o Telepost, integrada com o meio de pagamento, múltiplas integrações para tudo funcionar, fator de segurança, um monte de coisa, né? Para o cliente ter uma excelente experiência. Mas não adianta nada disso acontecer se uma parte não funcionar. Então, para nós é muito importante, o que vai prezar ali a experiência final do cliente é que tudo isso seja bem orquestrado. Então, por isso que nós é muito importante esses comitês que nós temos entre todos esses parceiros, para que não tenha nenhuma falha em nenhum desses pontos. Perfeito. No começo do painel desse episódio, eu citei a pergunta de milhões. Então, eu queria voltar a ela. Quais são as possibilidades de crescimento de receita por meio da maximização das vendas nos marketplaces e como elas se diferenciam das estratégias adotadas em e-commerces tradicionais? Queria que vocês comentassem esse ponto, essa pergunta de milhões. Boa. Bom, eu diria que o primeiro ponto é o seguinte, né? Quando você é um marketplace, você acaba trabalhando com produtos que você não tem em estoque, que você não necessariamente precisa ter. Né? Tem várias formas, né? Então tem dropshipping, tem várias formas para atuar com o marketplace em si, mas eu acho que o ponto central você pode vender de tudo, não necessariamente você precisa ter aquele produto. Então, como estratégia, isso você maximiza e você ganha velocidade junto com o mercado. Então, assim, a gente vê que o mercado ele tem um movimento muito rápido. Então, vou dar alguns exemplos, né? O consumidor, hoje em dia, está buscando cada vez mais produtos sustentáveis, produtos verdes. Então, imagina que você criou todo um estoque de produto e mudou o seu consumidor. Os padrões do consumidor mudou. Para você terminar toda a venda desse estoque, talvez isso crie muita dificuldade no e-commerce convencional. Quando você é um marketplace, você tem literalmente da noite para o dia, você pode mudar de estratégia. Você pode conhecer um seller novo que vende aquele tipo de produto e subir para dentro do seu marketplace. Então, na pergunta de milhões, quando a gente fala de marketplace, eu diria que velocidade de atuação, de você fazer toda a sua gestão de estoque, de produto, de estratégia de como você vai conversar com aquele consumidor final, é um ponto que ele é matador. E eu reitero, né? Todo e-commerce, o futuro é se tornar um marketplace. Porque se não é, com certeza, tem perda de dinheiro, perda de eficiência, tem muitas perdas. Então o e-commerce já é algo que está ultrapassado, né? A forma tradicional como e-commerce. Então, sendo um marketplace, você ganha velocidade, você ganha seller, você ganha vários pontos que vão te dar a competitividade que precisa hoje dentro do mercado. E até pegando o item que o Magno falou, o custo de aquisição de cliente, hoje em dia, ele é o custo mais alto que tem. Então, antigamente não era tão alto, lógico, sempre teve um custo de aquisição de cliente, mas hoje em dia a competição ela é tão grande que para você conseguir um cliente hoje, eu diria que facilmente é 5 vezes mais do que era no passado. Então você que é um e-commerce, que você já tem uma clientela, já tem quem acesse, o meio mais fácil é você pegar quem já acessa e ampliar a sua receita dentro desse canal. E tem um dado importante,
se você aumenta 100% do seu SKU, ou seja, dos produtos que você tem, você aumenta em média 20% a sua receita. Ou seja, aqui já é uma fórmula de sucesso. Eu odeio esse modelo de fórmula, mas de fato é. Eu aumentei 100% no meu SKU, eu estou refletindo isso em 20% do aumento de receita. E eu não preciso ter esse SKU, eu não preciso ampliar meu espaço. Então, acho que, para finalizar esse ponto, quem tem um marketplace, quem estrutura um marketplace, certamente é mais competitivo e tem maiores chances de vender mais, né? De estar à frente realmente do mercado. Mas eu acho que também se resume muito a serviço. Eu sempre tento, toda vez que eu vou montar algum tipo de fórmula de sucesso, a gente conversando com o cliente e tudo, eu gosto de olhar para a experiência de quem justifica tudo, que é o consumidor, né? Quem paga a conta é o consumidor. Então, o que é melhor para o consumidor? Quais são os passos daquela venda para que seja mais confortável para ele, seja mais relevante para ele? E o que a gente tem hoje no marketplace é uma economia de grupo. É o que você faz, por exemplo, se eu comprar isso no meu condomínio junto com todos os outros moradores, vai sair mais barato? Eu quero todo mundo trocar a fechadura da porta do condomínio. Se você comprar todo mundo junto, compra mais barato. O marketplace é isso. Ou seja, se eu colocar todos os produtos aqui e eu tiver mais gente comprando aqui, a condição do frete desse marketplace vai ser melhor. Ele vai negociar com a transportadora, não X pacotes de uma determinada loja, mas é X dessa loja com Y daquela, com Z daquela, e isso vai aumentar o poder de barganha dele e automaticamente o serviço dele vai ser melhor e mais barato. Meio de pagamento é a mesma coisa. Se eu tenho muita transação, automaticamente meu percentual por transação cai. Então, muito provavelmente a condição de pagamento dentro de um marketplace vai ser melhor do que no próprio site. E existe uma contrapartida de quando a gente estava naquele modelo de todo mundo ter seu próprio e-commerce ali separado, qual era o custo para que se digitalizasse um negócio novo, né? Muitos estavam fora do digital porque não tinham condições de entrar. Hoje todo mundo pode, né? Então hoje eu posso comprar dentro de um marketplace um iPhone vindo da loja oficial da Apple e comprar uma capinha desse iPhone do seu Zé da esquina que faz a injeção por conta própria, que não sabe nem que ele está vendendo via digital. Que ele sabe que vai bater um cara ali do Marketplace X, teve um pedido, você embala para mim aqui, eu tô levando. É uma mistura de conforto para o consumidor, para um conforto para o seller, para uma acessibilidade muito grande de públicos, tanto em seller quanto clientes que não conseguiam comprar nesse método, e economia de grupo. Então, assim, a tendência quem tem marcas fortes já investiu nisso, né, como o Thiago falou, que tem fluxo, que tem tráfego, virar um marketplace em porque ele pode trazer essa galera para dentro para comprar, e o ideal é que ele tenha todos os produtos para vender. Ao mesmo tempo, quem não se digitalizou ainda, em pouco tempo vai se digitalizar, porque hoje você entra e faz um cadastro numa loja dessa, em 15 dias você está vendendo. E é bom para todo mundo. Eu posso comprar o que eu quiser da minha casa, o seller que tá com um pontinho de venda dele na rua ali, se o fluxo estiver fraco, ele pode vender online e o cliente vai ser beneficiado, o marketplace vai ser beneficiado, o marketplace altamente sustentável, porque ele não precisa ter a expertise do seller, ele não precisa ter a segurança do estoque, mas ele tem um cliente, cada um entra com uma parte do processo e isso agrega valor para todo mundo. Então, o pessoal chama de ganha-ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. O consumidor ganha, o seller ganha, o marketplace, todo mundo ganha. E aí você vê isso acontecendo na prática, que é, assim, citando nomes aleatórios aqui, quantas vezes você entrou no Magazine Luiza e achou o produto mais barato do que na loja oficial do produto que você está comprando e sabendo que o seller é o mesmo. Obviamente, porque o seller vendendo sozinho não conseguia todas aquelas condições de venda que a Magazine Luiza vendendo ele e vendendo mais um monte conseguiria. Então, quanto as marcas têm que olhar para isso para entender que, cara, você sozinho já é muito forte, você com um monte de outros, você é mais forte ainda. E o seu cliente vai ver isso, o seu cliente vai comprar dessa forma. Já estão comprando, o dado que você falou lá no início do crescimento vai explicitar isso cada vez mais. Quem surfar a onda agora vai aproveitar esse crescimento. E é uma mudança de mercado que eu acho que não tem volta. Assim. Thiago, você citou um número que eu achei interessante, um aumento de 20% de receita quando você agrega outros sellers e se transforma num marketplace mais competitivo. Agora, imagino que o mercado ele seja muito inerte e receoso, às vezes, de vou sair do e-commerce tradicional e me tornar um marketplace. Quais os custos? Qual a dificuldade
de sair do tradicional e virar um marketplace com diversas opções para o consumidor? É muito custoso, é um processo muito difícil, porque pode haver um investimento que pode deixar criar um obstáculo, digamos assim, no primeiro momento, apesar de gerar resultados posteriormente, né? Queria saber o quão custoso seria isso para se tornar um marketplace, sair do e-commerce tradicional para se tornar um marketplace. Inclusive, isso hoje em dia é um mito, né? A questão de custo, né? Ser custo alto hoje para ter um marketplace. Só para contextualizar, o que acontece? Num passado não tão distante também, era visto que marketplaces só existiam de empresas grandes. Então, se você era marketplace, você obrigatoriamente precisava ter um volume de acesso muito grande, já precisava ser bem consolidado. Então, todo mundo pensava o quê? Para ser um marketplace, eu preciso ser grande, né? E automaticamente eram projetos caros. Isso mudou ao longo do tempo, eu diria que essa alteração foi nos últimos 2 anos, mais ou menos. E por quê? Segue até uma tendência que tem acontecido. A gente tem visto acontecer tanto marketplaces de nicho, então empresas que nem são tão grandes, mas são muito nichadas. Então, vou dar um exemplo até de uma empresa que a gente está conversando aqui, que ela vende máquinas de café. Ele é especialista nisso. E ele entendeu que o público dele gosta de tudo relacionado a café. Foi abrir um marketplace. E é uma empresa pequena. Tem 6 pessoas, 6 funcionários. Isso não limitou ele de ser um marketplace. Outra coisa que tem acontecido muito é o aumento dos influenciadores digitais buscando soluções de marketplace. E por uma questão óbvia. Imagina que você tem 2 milhões de seguidores e você pode criar uma linha de receita só de virar um marketplace. Ou seja, certamente você já faz uma linha de receita ali, né, com modelos tradicionais, e você acaba de criar uma linha nova só de começar a vender para essa audiência produtos que você nem tem, e você pode fazer uma curadoria. E que está associado também com um terceiro movimento, que são de marketplaces de curadoria. Então isso, né, só para citar, tem um movimento na China, a Xiaomi, na China, ela tem um marketplace próprio, e olha que interessante, para ela diferenciar dos outros marketplaces, todos os produtos que tem nesse marketplace tem a qualidade Xiaomi. Então, quem é cliente Xiaomi pode comprar de olhos fechados, que por mais que não seja a marca Xiaomi, tem todo o nível de padrão, qualidade e tudo mais que a Xiaomi tem. Então esses 3 movimentos, tem muito mais, mas esses 3 eu acho que são os principais, começou a fortalecer o movimento de marketplace, e isso também, naturalmente, começou a baratear. Então hoje a gente tem soluções totalmente acessíveis para montar marketplace. Então se eu for montar uma estrutura, quem for montar marketplace, o que precisa ter? Como primeiro passo ali, precisa ter uma plataforma de e-commerce, então, por exemplo, uma VTEX da vida, precisa ter ali um front, precisa ter uma solução de Seller Center, de multivendor, que é uma Omnicar, que é o que vai fazer toda a inteligência para se tornar, de fato, um marketplace precisa ter um meio de pagamento e precisa ter um meio logístico. Então, eu diria que essas são as principais pontas dentro do marketplace. Aí, lógico, né? A ponta que vai entrar o seller vai precisar também de uma plataforma que traz sellers, que são os hubs de sellers. E um parceiro que é nosso, né, inclusive em comum, é a N-Market, é um deles que faz isso. Então, todas essas plataformas, o modelo dela de cobrança tem um valor ali de setup, um valor de início, e tem um valor de take rate, um percentual sobre o ganho. Então, hoje, né, como é um formato que ele é muito visando no ganho, no sucesso do negócio, isso se torna muito mais vantajoso. Então, para quem é pequeno, com certeza vale muito a pena conversar, porque dá para estruturar um marketplace desde ali, como eu comentei, essa empresa de café tem 6 funcionários, é uma empresa pequena e está estruturando seu marketplace. Eu acho que tem um ponto que chega num momento que manter a estrutura da forma que está no e-commerce talvez fique até mais caro do que se tornar um marketplace, porque aí o que a gente estava falando de custo de aquisição, né, o investimento que se faz para ter mais produtos e atender seu cliente como um todo ali, aproveitar melhor o acesso do cliente, vai ficar mais barato do que ficar trazendo novos clientes para aquele mix reduzido, né? E fora o custo de risco, né? Se eu vou vender 100% do que eu tenho, automaticamente toda vez que eu agregar a SKU eu vou assumir risco daquilo, eu vou ter que criar know-how para aquilo. Então no marketplace eu consigo ter o meu know-how, ter a minha experiência, agregar a experiência de outros aqui e vender tudo ao mesmo tempo e ganhar com isso. Eu vou complementar isso, inclusive, Magno. A gente pega muitos casos que antigamente o e-commerce trabalhava com produtos muito caros e tinha que estocar. Isso prejudicava tanto o fluxo de caixa, quanto era muito risco estocar aquele tipo de produto que era muito caro. Com o marketplace ele usa o quê? Ele está dentro do estoque da indústria, nem tem aquela compra, quando executa a compra, ele diretamente da indústria faz a entrega. Então isso diminui. Eu não preciso ter um investimento inicial alto, não preciso comprar aquele produto,
vendo direto da indústria, ele vai sair diretamente de quem estoca aquele produto da melhor forma possível. Eu não preciso nem ter espaço aqui para fazer esse estoque. Um outro exemplo disso, a gente tem clientes que começaram como e-commerce, a ter produtos que são perecíveis e armazenar no mesmo lugar, no mesmo espaço que ele armazenava produtos máquina. Então, espaço quente, não adequado. E com certeza, a consequência foi o quê? Perdeu o estoque. Então, hoje você usa o melhor de cada ponta. O seller tem o melhor local para fazer o armazenamento daquilo que ele está vendendo e você está usando daquilo a seu favor para fazer a venda via Marketplace. Cada um com seu know-how, cada um e vai seu se padrão. e vai se complementando, né, as soluções. Bom, a gente está caminhando aqui para a reta final da nossa conversa. Eu queria que vocês trouxessem as impressões de vocês sobre as tendências e demandas do setor e conselhos para os sellers que querem fazer essa transição, querem começar a vender nessas plataformas digitais. Acho que tendências eu cheguei a comentar um pouco sobre o que está rolando assim, no mercado em geral em relação ao marketplace. Então, assim, independente do tamanho da empresa, ela pode ter um marketplace, ela pode ter uma estruturação toda de marketplace. Acho que esse é o primeiro ponto. Se eu for dar, né, dicas assim, vamos pensar na questão agora de quem é seller, né? Eu diria que foque principalmente na experiência do cliente. Quando eu falo experiência, é pensar em todos os detalhes, é pensar como que você vai usar seu modelo logístico, como que você vai entregar esse produto, como que vai ser o capricho todo, porque assim, hoje, o que tem sido uma moeda assim de troca, como o CAC é muito alto, é a experiência final do cliente. Então, aquele cliente vai continuar comprando daquele local se a experiência dele for boa. Então, acho que o primeiro de todos é a experiência. Depois tem uma questão que eu citei muito aqui, da questão de sustentabilidade. A gente tem visto assim, isso é uma tendência, isso é uma questão, né, sei lá, tem várias questões, mas a sustentabilidade, produtos sustentáveis tem crescido muito. Então, ter um olhar mais para esse item tem dado muito certo para esses sellers venderem mais dentro de marketplace. E outro ponto que eu coloco é diversifique cada vez mais sua oferta. Olhe, use dados para tomar decisão do que você vai estar levando para esse consumidor. Então, como eu disse, o movimento todo, o consumidor está mudando seus hábitos e essas mudanças estão acontecendo de forma muito rápida porque a gente está com um momento de muita informação, tem muito dado acontecendo. Então, o consumidor está ali ao tempo todo, né, sendo bombardeado de informação. Isso faz com que ele tenha novos hábitos, novo tipo de consumo, busque novos tipos de produto. Então, use desses dados que estão disponíveis dentro de marketplace, dentro dessa estrutura, para a tomada de decisão. Acho que os principais eu diria que são esses. Eu diria, assim, complementando, se eu tenho hoje uma marca que eu acredito ser relevante e eu posso me tornar um marketplace com ela, a minha busca seria, primeiramente, entender o que a marca remete aos meus consumidores, para eu entender que tipo de mix que eu vou levar ali para dentro, que tipo de parceiro eu vou buscar. Né? Porque não adianta você ter uma loja de acessório de carro e querer vender pantufa, acho que não vai funcionar. Então, essa é uma curadoria inicial ali que eu acho que ele tem que fazer, ele entender qual é o potencial de receita baseado nos clientes que ele já tem, que visitam ele com frequência, que a ideia é reduzir custo de aquisição, então tem que saber o que eu posso vender. Mas, principalmente, entender qual é o ecossistema que eu tenho que montar para fazer isso dar certo. Não dá para ir errado na primeira vez, porque a gente está falando de algo que não é palpável, né? Toda a sua operação ela vai estar espalhada entre seus parceiros, né? Você vai ser um grande orquestrador que vai linkar cliente ao produto através de um ecossistema. Então, se esse ecossistema não funcionar, você vai sujar sua marca sem nem colocar a mão nessa venda. E aí é muito importante estudar bem quem vão ser seus parceiros que vão alimentar esse processo para ele dar certo. Esse para mim é o grande ponto, assim. Não dá para ter uma ponta furada. E aí, tirando totalmente o crachá para não puxar a sardinha, né? Não dá para ter um meio de pagamento que reprova todas as minhas compras. Não dá para ter um ambiente que, para eu pular do ambiente de compra para o carrinho, demore 10 segundos. Eu preciso de ter um ecossistema que funcione, para que a experiência seja positiva do início ao fim, para que somado isso à minha marca, ao que eu já tenho de relevante no mercado, eu capture mais venda, ofereça um melhor serviço para o meu cliente e tudo, no final, a gente sempre vai falar qualidade de serviço, qualidade de serviço. O marketplace, ele deixa de ser um ofertador de produto e ele, na verdade, se torna uma grande oferta de serviço. Eu ofereço para você o melhor meio de pagamento, o melhor transporte para você comprar o que você quiser. Então, seu serviço tem que ser impecável. E aí quem vai crescer e quem vai se tornar bons marketplaces é quem consegue agregar o melhor serviço.
O Magno comentou sobre essa questão você deu o exemplo de uma loja que vende itens lá para carro, né, autopeças. Eu diria que dados pode surpreender a forma de você estruturar isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem uma grande loja, uma grande rede de farmácia lá em BH, lá onde o Magno mora, que com dados eles entenderam que o principal item buscado no site deles, sabe qual era? Quero fazer um palpite de TV, cara. Televisão. Num site de farmácia. Na rede de farmácias, o principal produto número 1 de buscas era televisão. Aí você pensa o seguinte, né? Se você não tem dados para estruturar isso, você fala, cara, televisão não faz nada, não tem nada a ver com o meu negócio. Você totalmente exclui. E quando você começa a usar dados, então nesse caso eles estavam usando dados ali na inteligência de e-commerce para entender toda a estruturação do que era buscado. E como que uma farmácia vai colocar televisão? Via marketplace. Eu não preciso ter televisão, eu não preciso colocar televisão. Então essa questão, né, que a gente está falando muito aqui de experiência e tudo mais, então eu diria assim que é ouro. Hoje informação, ter, né, o dado hoje ele é ouro para qualquer negócio. E usar isso de forma inteligente, eu acho que é onde está ali a chave, está o segredo de milhões. O legal desse dado é que ele nunca é óbvio. Nunca é óbvio. Você sempre vai achar um potencial de venda melhor do que você espera ali. E essa rede começou a vender TV? Não posso abrir ainda. Rapaz, né? Mas o slogan dele é vendemos de tudo até remédio. Então... Aí sim, fomos surpreendidos novamente, diria o saudoso Zagalo, hein? Caramba! Gente, mas gostaria de encerrar agradecendo essa conversa muito enriquecedora. Thiago, Magno, obrigado por aceitarem o convite, obrigado pela presença. Gostaria também de agradecer. Fiquem conosco, acompanhem os outros episódios da segunda temporada dessa websérie Tecnologia para Entrega Perfeita, da IntelliPost. Siga nos canais, os outros episódios ficam disponíveis no YouTube da IntelliPost e nos acompanhem. Obrigado, pessoal. Obrigado.